Hoje vamos mergulhar num debate que acontece em muitos lares cristãos. Seguro de vida. É um ato de sabedoria e amor? Ou é um sinal de falta de fé na provisão soberana de Deus? De um lado, a prudência que quer proteger a família de um futuro incerto. Do outro, uma fé que declara: o Senhor proverá. Esta tensão pode criar um impasse profundo e angustiante no casamento. É a conversa desconfortável que muitos casais evitam. Mas a Bíblia, que é a nossa bússola para todas as áreas da vida, tem uma clareza surpreendente sobre os princípios por trás dessa decisão. A história que vou contar é sobre um marido que estava convicto de que o seguro de vida era falta de fé. Até que 3 versículos específicos não apenas mudaram a sua mente, mas aprofundaram o seu entendimento sobre o que realmente significa confiar em Deus. Agora, para você sentir a tensão desta conversa, o choque entre 2 visões de mundo que parecem opostas, imagina a cena: um casal da nossa igreja. A esposa, depois de ver uma amiga da sua comunidade enviuvar subitamente e passar por dificuldades, sentiu uma urgência no coração. Ela sentou-se com o marido e disse: "Amor, nós precisamos de conversar sobre fazer um seguro de vida." A resposta dele foi imediata e cheia de uma convicção piedosa. "Querida, nós não precisamos disso. Deus é o nosso provedor. A nossa segurança está nele, não numa apólice de seguro." Ele não disse isso por mal. Ele acreditava sinceramente que estava a ter uma postura de fé. Mas a sua fé, sem o conhecimento completo da palavra, estava, sem que ele soubesse, a colocar sua família em risco. Fique comigo, porque a jornada de descoberta deste marido pode ser a luz que você precisa para alinhar sua fé e as suas finanças, de uma forma que honre a Deus e proteja a sua família. A conversa tornou-se um argumento recorrente. Ela dizia: "Mas isso é sobre responsabilidade, sobre cuidar de nós." Ele respondia: "Isso é sobre medo. A nossa fé deve ser maior que o nosso medo." O impasse deixou uma nuvem de ansiedade sobre a esposa. Ela sentia-se desprotegida e a sua preocupação era interpretada como falta de espiritualidade. O casamento deles, embora amoroso, tinha esta grande área de vulnerabilidade não resolvida. O ponto de virada não foi uma tragédia. Foi uma pregação na igreja sobre o tema da mordomia. O pastor disse algo que ficou a ecoar na mente do marido: "A nossa fé não anula a nossa responsabilidade. Ela informa a nossa responsabilidade." Incomodado, o marido decidiu fazer algo que nunca tinha feito. Em vez de assumir que a sua posição era a correta, ele decidiu estudar a fundo o que a Bíblia realmente diz sobre provisão, planejamento e cuidado familiar. E o que ele descobriu abalou as suas convicções. O primeiro versículo que ele encontrou foi um murro no seu argumento. 1 Timóteo 5:8. "Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel." Ele leu e releu. A Bíblia não dizia que planejar era falta de fé. Dizia que não cuidar da sua família era negar a fé. Ele percebeu com choque que a sua postura piedosa estava, na verdade, perigosamente perto de uma categoria que ele nunca imaginou: a de ser pior que o infiel. Prover para a sua família não era apenas enquanto ele estava vivo. Era garantir que eles ficassem bem, mesmo na sua ausência. O seguro de vida, de repente, começou a parecer menos com medo e mais com o cumprimento de um dever sagrado. A sua perspectiva continuou a mudar com o segundo versículo que ele estudou, Provérbios 27:12. "O prudente vê o perigo e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena." Ele pensou na sua vida. Ele usava cinto de segurança do carro, trancava a porta de casa à noite, tinha um extintor na cozinha. Ele fazia tudo isso não por falta de fé na proteção de Deus, mas por prudência. Ele percebeu que o seguro de vida era exatamente isso. Era o homem prudente a ver um perigo potencial no futuro, a sua morte prematura, e a esconder-se, a preparar uma proteção para sua família para que eles não sofressem a pena. A prudência não era o oposto da fé, era a sabedoria da fé em ação. Mas foi o terceiro versículo que selou a questão no seu coração. 1 João 3, versículos 17 e 18. "Não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade." Ele fez a si mesmo uma pergunta penetrante: "Eu digo que amo a minha esposa e os meus filhos mais do que tudo, mas o que aconteceria com eles se eu partisse hoje?
A minha ausência seria apenas uma dor emocional ou seria também uma catástrofe financeira? Ele entendeu que pagar um prêmio de seguro de vida todos os meses não era um gasto com medo da morte. Era um investimento contínuo de amor pela vida deles. Era uma obra e uma verdade que provava o seu amor para além das palavras. Naquela noite, ele foi ter com a sua esposa. Mas ele não disse apenas, ok, você venceu, vamos fazer o seguro. Ele sentou-se e, humildemente, partilhou a sua jornada através daqueles 3 versículos. Ele admitiu que a sua visão era limitada e que a preocupação dela não era falta de fé, mas sim sabedoria e amor. E ele propôs que eles, juntos, pesquisassem e contratassem a melhor proteção para a família deles como um ato de adoração, responsabilidade e amor. A esposa chorou, não apenas de alívio, mas de alegria por ver o coração do seu marido. Naquele momento, eles estavam mais unidos do que nunca. A paz que inundou o coração dela, sabendo que a sua família estava protegida, não tinha preço. E ele sentiu a paz de um homem que está vivendo em total integridade com a palavra de Deus. Essa lição sobre como alinhar a nossa fé com a nossa prática financeira conecta-se com um vídeo anterior, sobre o Natal. Lembra? O Natal deles ia ser uma guerra de dinheiro, até esta revelação sobre o presente. Ambas as histórias nos ensinam a olhar para além da superfície das nossas tradições ou convicções e a perguntar: qual é o princípio bíblico por trás disso? Como eu posso amar a Deus e a minha família de forma mais excelente? O link para essa história está na descrição. E prepare-se, porque a nossa próxima conversa será sobre algo que afeta a paz de muitos lares. O título será: A casa deles estava cheia de acúmulo e o casamento em crise, até este princípio. Será uma história sobre como a desordem e o excesso de coisas podem sufocar a nossa vida e o nosso casamento, e sobre o princípio da simplicidade e da mordomia, que podem trazer ordem e paz para dentro de casa. Inscreva-se para não perder. Se esta mensagem sobre fé e prudência trouxe clareza para você, se desmistificou o tema do seguro de vida, deixe o seu like. O seu gesto ajuda esta sabedoria a chegar a outras famílias que podem estar presas neste mesmo impasse. E use os comentários para partilhar. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Você já teve esta conversa no seu casamento? E não se esqueça de me dizer de que cidade você está assistindo. Vamos conversar com respeito e edificar uns aos outros. Se você conhece um casal que está a debater este assunto, partilhe este vídeo. Pode ser a luz que eles precisam para encontrar um caminho de unidade e paz. Inscreva-se no canal. A nossa missão é pegar nos desafios reais e complexos da vida e mostrar como a sabedoria da palavra de Deus é sempre o nosso guia mais seguro.